Gente, boa noite. Chegando aqui, iniciando essa live, fixando aqui comentário. Live da prosperidade, da saúde. Vamos lá. Olá, boa noite, salve, salve! Boa noite, gente! Que delícia estar aqui hoje! Olha só, 1º de junho, começando esse mês maravilhoso. Então, olha, tá aqui tô consagrando essa live hoje em nome do mês maravilhoso, do mês próspero, do mês alegre, do mês saudável, para todos que aqui entrarem hoje vão receber essa intenção maravilhosa. Todos que estão entrando, bem-vindos, gratidão aí. Vamos lá, vamos tocar uma musiquinha aqui, vamos mexer o corpo. Poder do movimento, gente. Espero que vocês estejam escutando aí essa musiquinha que eu botei aqui no fundo. Faz um sinalzinho, dá um coraçãozinho se tá escutando. Tá bom o som aí? Tô acenando aqui. Vamos que vamos, gente. Manda um aviãozinho aí, pode convidar as pessoas. Estamos chegando, estamos começando. Vamos lá, Nara tá aí. Nara, se você tiver condições de participar, você tá super bem-vinda na live, super bem-vinda a sua participação. Então, você pode me comentar aqui se conseguir participar, eu te coloco ao vivo, que vai ser um grande prazer, viu? Bem, olha só, vamos começar agora. Eu só vou colocar aqui. Bem-vindos, bem-vindos todos que estão chegando aí. Olha que delícia! Bem-vindos, bem-vindos. Nara disse que sim, hein? Então tá bom, daqui a pouquinho chama a Nara ao vivo aqui com a gente. Olha só, gente, eu vou falar hoje de prosperidade, hein? Vamos lá. Vamos começar com a prosperidade aí, vamos. Quero que vocês participem com a gente. Podem mandar perguntas aqui, pode dizer o que quer saber, curiosidades, né? Esse tema é tão amplo, tão maravilhoso. E quem não quer prosperidade, não é mesmo? Então, é uma visão bem interessante, porque é uma visão de dentro para fora, tá? Então, assim, eu vou falar um pouquinho do que é a prosperidade, o que interfere na nossa prosperidade e como que a gente consegue alcançar os patamares que a gente deseja, tá bom? E sobre a saúde, o que eu vou falar é assim: qual é a diferença, o que a gente precisa fazer na nossa mente para que a gente conquiste a saúde? A gente está acostumado com o paradigma, né, de ter saúde, ter plano de saúde,
ter remédios, ter dinheiro para remédio, ter dinheiro para academia, tudo isso é importante. Mas assim, será que a gente para pensar que a saúde vem de dentro para fora? Então é sobre isso que a gente vai falar. E também tem uma outra coisa. Se a gente busca ter saúde e a gente tem crenças, né, que não permitem a gente ter saúde, crenças inconscientes no subconsciente, gente, todo esforço é em vão. Eu vou contar hoje aqui um pouquinho de alguns exemplos da minha história, tá? Principalmente com esse tema da saúde, e que assim é muito surpreendente, porque foi surpreendente até para mim algumas descobertas, sabe? E é um caminho muito maravilhoso. Então olha só, se você tem aí alguém que você conhece, que tá aí pelejando para mudar a vida financeira, para conquistar um emprego melhor, para ter saúde financeira nos negócios, né? Ter uma renda confortável e ter um pouco mais de saúde, ou tá com problema de saúde na família, problemas esses que a gente está vendo aí bastante, né? De ansiedades, medos, depressão, também sobre essa virose que está acontecendo aí, né? Muita gente tá sofrendo com isso. E dá para recuperar disso tudo através das nossas frequências? A gente vai falar sobre isso, tá? E tem vários cases. Bem, tá aqui, Marcelo vai falar sobre crenças que nos limitam. Sim, vou falar sobre crenças que nos limitam, tá? A gente ouve falar muito de crenças limitantes, né? Isso é muito interessante. A gente acabou virando um jargão, né? As pessoas falam, mas as pessoas têm crenças limitantes, né? Como tirar as crenças limitantes? Bem, a gente consegue implantar novos modelos mentais. Então, quem participou da minha live ontem, eu falei do campo coletivo, eu falei de modelos mentais e eu falei de repetição. Então, quem está assistindo aqui comigo hoje, ou quem vai ouvir essa gravação e não ouviu a live de ontem, eu convido para dar um pulinho lá e ouvir, para entender toda essa conexão que eu vou fazer com o assunto de hoje, tá bom? Então, assim, os modelos mentais, eles são... Hoje eu vou explicar um pouquinho a associação do modelo com a crença limitante, já que veio essa perguntinha aqui, tá bom? Então, o que acontece? Nós somos assim como um computador, tá? Quando a gente tem um computador novo, ele vem com alta performance, né? Todos os programas bem instalados, tudo funcionando perfeitamente. E aí a gente começa a utilizar esse computador e daqui a pouco a gente acessa alguns sites ou roda alguns programas e entra vírus, entra um programa que não funciona tão bem e aí o nosso equipamento começa a funcionar numa performance menor. Ele começa a ficar limitado no potencial que ele tem. E tudo isso por conta do quê? Por conta de programas que estão rodando inadequadamente, tá? Então eu traçaria esse paralelo com as crenças limitantes, né? São como software, programinhas ou vírus que limitam a nossa capacidade. Só que esses programas, eles são implantados desde que a gente nasce. Tudo que a gente tem, a nossa vida, a gente passa vendo comportamentos de pessoas ao nosso redor, observando isso. A gente ouve
aquelas verdades, ditas verdades, conselhos, orientações, a gente ouve ensinamentos e a gente aprende sobre programas, que a maioria desses programas nos limitam. Então, de tanto a gente ouvir isso, o nosso subconsciente vai captando, é como o computador, né, que vai armazenando lá aqueles programinhas, aqueles arquivos. E quando a gente precisa acionar um programa do emprego, o programa da renda, o programa das finanças, ele tá tão corrompido, tá com tantas interferências, que ele não é um programa original como ele estava pronto para funcionar. É mais ou menos esse paralelo, é o que acontece com a gente, tá bom? Então, não sei, né, se vocês quiserem compartilhar algumas frases, né, tipo, lembrar agora o que você já ouviu sobre dinheiro, né, por exemplo, né, tem frases assim muito interessantes e que as pessoas acabam repetindo, tipo, dinheiro não dá em árvore, né, o dinheiro é sujo. Gente, isso é um pedaço da crença, tá? Não é isso que faz a diferença. E você falar, então o dinheiro é limpo agora e vai mudar tudo na minha vida? Não, não é assim. Mas o que por trás de dinheiro é sujo, né? Bem, dinheiro não nasce em árvore, é isso mesmo. Tem gente até que fala assim, dinheiro, quem disse que dinheiro não é água, não é que nem água, né? Então, isso traz um conceito de dificuldade, de escassez. E esse conceito, ele gera uma frequência, né? Tudo que nós pensamos, como eu comentei um pouquinho na live de ontem, eu vou reforçar, tudo que nós pensamos, ele tem uma frequência eletromagnética. E o nosso subconsciente, ele capta essa frequência. Então, olha só, nós somos seres que sempre buscamos ser amados. E pensa assim, que nossos pais eram como deuses para nós, né? Quando nós éramos... Dinheiro não é fácil de ganhar, olha só, hein? E essa crença limita tanto, gente, limita tanto, e eu vou tá falando sobre isso aqui também, tá? Dinheiro não é fácil de ganhar. Olha, vou dar uma frase hoje, quem ficar até o finalzinho vai receber essa frase maravilhosa aqui, que é bem potencializadora, tá? No final da prosperidade aqui eu falo a frase da prosperidade, no final da saúde eu falo a frase da saúde para ajudar, tá bom? Então, olha só, a nossa mente, ela começa a entender que tem escassez, a gente sente isso. E os nossos pais, eles também receberam isso, né? Então, nós nunca devemos culpar ninguém, né? Nem pai, nem mãe, nem ninguém, porque eles deram o melhor deles. Mas o que a gente pode fazer? Com conhecimento, a gente pode revisar essa história, olhar para trás, olhar quais os modelos que nos constituíram, porque nós replicamos isso, tá? Mesmo que a gente não queira, a gente replica. E aí, em posse dessa informação, a gente percebe o modelo que veio e aí a gente ajusta para o modelo que a gente quer. Porque se a gente não faz isso, a gente vai repetir o modelo que eles também repetiram. Esse é a grande sacada desse nível de conhecimento que a gente tem, entendeu? É uma transformação possível e real, né? Então, por exemplo, a prosperidade, né? Dinheiro não é fácil de ganhar, tá? Então, vamos supor que a gente tem essa crença, dinheiro não é fácil de ganhar, e a gente limitou. Tem um exemplo que dá para fazer aqui muito legal. Um balde, tá? Um balde, um copo, um vaso, um baldinho, tá? Se a gente tem um baldinho
de 3 litros, tá? Ele é uma superfície que captura 3 litros de água. Mas eu quero mais do que 3, né? Então eu quero 10. É impossível se eu não tiver o meu recipiente preparado para mais de 10. Então é assim que acontece, por exemplo, com dinheiro. Se a minha mente está preparada para ganhar, vamos dar um exemplo, 5 mil, está condicionada, né? Por quê? Pelas crenças, eu vi como as pessoas têm dificuldade de ganhar mais do que 5 mil, porque 5 mil, tô dando um exemplo, né? Porque 5 mil são pessoas que trabalham muito, então é muito complexo. Pelas crenças que se cria ao redor, a pessoa criou um condicionamento na mente dela de achar que mais do que 5 mil, pode ser 5 mil, mais do que 10 mil, mais do que 20 mil, pode ser qualquer valor. É muito difícil. A questão é, se a pessoa quer uma quantidade X, seja ela qualquer que seja, ela precisa ajustar a mente, o subconsciente, para que ele aceite esse valor. Então, vamos supor que a pessoa ganha 5, mas ela quer ganhar 20 mil. Bem, a pessoa pode falar assim, impossível para mim, na minha realidade é impossível. Pronto, ela já limitou o potinho dela, ela já limitou o baldinho dela. Agora, se ela compreende como que funciona o poder da nossa mente, e ela fizer as práticas que a gente trabalha, ampliando esse baldinho primeiro, para que ele seja possível de capturar 20 mil, no momento que ele estiver pronto para 20 mil, a abundância está chegando e vai caber dentro desse baldinho, entende? Então, o nosso trabalho é um grande trabalho no subconsciente. Como que eu diria que funciona o subconsciente numa figura de linguagem também prática de entender? Vamos supor, um plantio de uma semente, tá? Então, eu tenho uma semente. A semente, quando a gente olha uma semente de maçã, tá? Eu vou pegar um exemplo de uma semente de maçã. A gente pega uma semente de maçã e olha para aquela semente, é uma semente, é um carocinho, né? Algum de nós consegue, ao olhar para uma semente de maçã, imaginar a árvore da semente, a árvore de maçã produzindo muitos frutos? A gente para pensar nisso? A gente não consegue parar para olhar que aquela semente ela já tem a informação da árvore, ela já é uma árvore. Basta a gente plantar essa semente numa terra favorável e com o tempo essa semente vai se tornar uma árvore e vai produzir os frutos. E aí a gente vai falar assim, tá bom, mas como que uma semente vira uma árvore? Existe um milagre aí, não existe? Se a gente olhar assim, uma semente virou uma árvore, sim, é esse poder que a gente está falando, é o poder realizador. Um princípio, existe uma lei no universo, né? Que é o princípio do crescimento e o princípio da realização. Tudo cresce nesse universo, porque tudo está em um movimento. Ou a gente está crescendo, ou a gente está decaindo, porque não tem nada parado, nada estático. Então, é melhor que a gente escolha o crescimento, né? Porque se a gente acha que a gente está parado, a gente não está parado. Ou a gente está involuindo ou evoluindo. Então, olha só, se a gente tem numa semente o poder de criar uma árvore, as informações que a gente recebe são como sementes no nosso subconsciente. Só que a gente realmente não presta atenção nas sementes que são plantadas na nossa mente subconsciente.
Se a gente tem esse conhecimento, a gente vai olhar para o que a gente está plantando no nosso subconsciente, concordam? O que vocês acham? De posse dessa informação agora, você quer saber exatamente como que faz a plantação no seu subconsciente? Como que planta a sementinha lá do sucesso ou da saúde? Fala aí pra mim, tá? Mas, então, olha só, o subconsciente é como o terreno, a terra, tá? Então, nem sempre a terra tá preparada, a gente precisa preparar a terra. Então, a gente costuma fazer práticas para que a nossa mente subconsciente esteja favorável para aquela semente que eu vou plantar para que ela dê resultado. Então vamos falar na semente da prosperidade, tá bom? A semente da prosperidade você pode definir aí, cada um vai definir prosperidade como o que quiser, né? Tem gente que prosperidade é poder dar um bom sustento para a família. Tem gente que prosperidade pode ser ter dinheiro para viajar o mundo afora. Ou prosperidade pode ser uma renda, bônus, uma atividade profissional muito bem remunerada e muito bem reconhecida. Então, o que acontece? A prosperidade, ela não para só no dinheiro, ela para num estado de ser, tá? Então, por exemplo, uma pessoa, vamos supor que prosperidade, para uma pessoa que goste de viajar mundo afora, né, e ela tenha muito dinheiro, mas ela não tem saúde. Essa pessoa que tem muito dinheiro e não tem saúde para poder viajar, você acha que ela se sente próspera? Ela tá bloqueada, né? Ela não consegue realizar aquilo que para ela é um grande desejo e o que ela trabalhou para ter o dinheiro, para o objetivo final que era viajar, ela ficou impedida pela saúde, né? Então, olha só, a prosperidade, ela não está só no dinheiro, ela está no estado de ser próspero, tá bom? E como que a gente faz e sente esse estado de ser próspero? A gente precisa entender que como nós, cada um de nós sentimos a prosperidade e queremos a prosperidade. Isso precisa estar muito bem definido, tá? Porque o dinheiro, ele é só uma energia. Então, nós precisamos ter uma energia direcionada para um propósito. Então, vamos supor que a pessoa quer assim, eu quero manifestar a minha prosperidade através de um carro novo. Ok, essa energia do dinheiro está direcionada para aquele carro novo. E a pessoa fala assim, quando eu estiver dentro desse carro, eu vou me sentir muito próspera, né? Então, gente, o que a gente faz nessa situação? A gente começa a trabalhar o estado de ser da pessoa, que é o eu sou, eu estou, eu sou. Ela aceitar esse estado de ser para que ela consiga vibrar nessa energia. E aí, como a gente comentou na live de ontem, através dessa energia que está vibrando, ela vai atrair a condição, tá? Então, é um caminho diferente do que a gente foi ensinado toda a vida, de que eu preciso ter condição para ser. Não, o processo da criação, ele é diferente. Eu preciso ser para que eu atraia a condição. Eu queria ver se alguém aqui ficou com alguma dúvida disso, que isso aqui é uma chave de virada no processo da realização, gente, o estado de ser, tá? Se tiverem alguma pergunta aqui, pode perguntar, eu quero de verdade que vocês entendam isso, porque a gente trabalha muito esse estado de ser. Como que a gente trabalha o estado de ser? Bem,
a gente trabalha através de meditações, que eu não gosto nem de chamar de meditação, tá? Eu gosto de chamar de reprogramação mental. E eu vou explicar aqui o porquê que eu chamo de reprogramação mental, tá? Porque a meditação simplesmente, tem pessoas que têm muita dificuldade com a meditação e eu sou uma delas, tá? Eu sei, tem alguma coisa para aprofundar esse assunto? Sim, esse assunto tem. A pergunta aqui eu vou responder daqui a pouquinho, tá? Se tem algum curso para aprofundar nesse assunto, eu respondo daqui a pouquinho, tá? Obrigada aí pela pergunta. Bem, então, o que é o estado de ser e como que eu trabalho a meditação, a reprogramação mental no estado de ser? Bem, a reprogramação mental, ela conduz a gente. Eu gosto muito desse... Sempre quando a gente tem uma direção, né? A nossa mente precisa de uma direção. E muitas vezes a meditação contemplativa, se a pessoa tiver com muito conteúdo bagunçado na cabeça, a terra tiver meio sujinha, sabe? Eu fiz o paralelo com a terra que a gente planta semente. Se essa terra tiver muito contaminada, intoxicada, esse processo de meditação ele fica um pouco conturbado, tá? Então, bem-vindo quem está entrando aí agora, parabéns por poderem estar participando desse momento aqui, é um privilégio estar compartilhando com vocês. Bem, então, a reprogramação mental, ela é uma meditação com um direcionamento para aquilo que a nossa mente precisa começar a aceitar. Então, assim, o nosso subconsciente, eu gosto de trabalhar um paralelo para entender como funciona, tá? É assim, sabe aquela brincadeira das cadeiras, né? Que antigamente tinha, que resta um, que todo mundo corria na cadeira e um ficava em pé, né? Mais ou menos isso. Ou, vamos supor, outro paralelo que eu gosto de dar e que fica também muito fácil, vamos supor que tem uma empresa com departamentos, tá? E tem um departamento ali, esse aqui fica mais fácil de entender, eu vou colocar esse exemplo. Tem um departamento ali que não funciona direito, tá? Imagina que é o departamento financeiro, tá bom? Não funciona direito, aí o dono da empresa fala assim, meu Deus, mas eu preciso ter mais resultado nesse departamento, né? O dono da empresa é você, né? Querendo realizar mais e o seu departamento financeiro tá ali ferrado. Então, o que acontece? O dono de uma empresa, ele vai precisar trocar o responsável pelo aquele departamento. E quem trabalha assim em alguma empresa ou já trabalhou sabe o quanto isso é complicado, né? Porque assim, se você chegar para o cara e começar a bater de frente com ele, vai virar um conflito danado. Então tem que ser sutilmente, o dono da empresa vai preparando uma outra pessoa, vai procurar uma outra pessoa mais adequada ao perfil dele. E sutilmente ele vai afastando aquele líder que não, aquele gestor que não é tão produtivo e não traz o resultado. Ele vai afastando lentamente essa pessoa para colocar um novo, né? Porque se ele trouxer o novo e deixar o novo junto com o antigo, não funciona, não existe isso. Então, no nosso subconsciente é da mesma forma. Existe o que a gente chama de elemento da mente, elementais, tá? Eles se formam por crenças, formas, pensamentos. Então imagina que um conjuntinho de formas, pensamentos, ele cria um ser energético mental. E esse ser comanda as coisas ali naquele departamento. Então se você vier com... Vamos supor, uma pessoa veio com uma ideia nova, né? Tá lá, você, dono da empresa, vou dar o meu exemplo. Eu, dona da empresa Gláucia e Companhia. Eu sou dona aqui da minha empresa Gláucia e Companhia. E aí eu venho com uma ideia nova assim, nossa,
eu vou empreender em tal negócio, que eu vou ter muito sucesso. Aí o gestor do financeiro já começa assim: veja bem, você já viu aquele fulano que fez isso e não deu certo? Aí ele vai lembrar toda a história, vai lembrar a história da família, aí ele vai pegar a reportagem que ele ouviu, e aí esse gestor financeiro ainda chama mais gente, sabe? Porque aí vai aparecer gente contando pra você. Se você falar com alguém, vai aparecer alguém falando assim: nossa, mas você não viu aquele fulano que investiu não sei quanto e deu tudo errado dali a 2 anos? Gente, é só vocês perguntarem na internet, pesquisar na internet o quanto de pequenas empresas fecham por ano. E o que será que é isso? As pessoas estão cheias de sonho, cheias de motivação, cheias de energia para começar. E o que deu errado? O que deu errado? O que dá errado, gente, é o modelo mental e o campo coletivo criado por este conjunto de modelos mentais de empreendedores. Então existe um estigma. Então o que acontece? Para a gente mudar isso, o que a gente precisa fazer? Precisa trabalhar nesta terra que é o subconsciente, precisa trabalhar para que a gente construa um elemento mental favorável para que o nosso subconsciente aceite este novo modelo. Então é uma negociação, não é da noite para o dia, é uma construção. Então a gente faz uma construção através do quê? A gente constrói através de reprogramação mental, a gente utiliza a placa radiônica frequencial para medir o modelo que está favorável lá. A gente pesquisa se ele está favorável à prosperidade, favorável a novos negócios, favoráveis a ganhar X, porque a pessoa quer ganhar X. Então a gente pesquisa se a mente está favorável para aquilo. Se a mente não tiver, a gente vai trabalhar nas práticas, fazendo o subconsciente aceitar, fazendo meditações, reprogramações mentais, fortalecendo através de frases fortalecedoras, tá? E deixando de contaminar essa terra. Isso é muito importante, porque assim, aí a gente faz tudo isso, né? Aí daqui a pouco a gente sai. Olha, eu aprendi uma coisa, gente, eu vou contar pra vocês. Eu sempre gostei muito, quem me conhece sabe, sempre gostei muito de compartilhar com todo mundo os meus sonhos, né? Os meus sonhos, meus anseios. Gente, eu só tomava na cabeça. E eu comecei a descobrir que as pessoas, infelizmente, por conta dos modelos dela, não é por maldade, né? Elas não conseguem fortalecer o seu sonho, entende? Por algum motivo, elas desconstroem, tá? E a gente tá falando de campo energético, tá? É inconsciente, às vezes está muito... A pessoa nem percebe que ela está indo contrário àquela energia, então ela não fortalece. Então é como se a gente fizesse assim, ó. Vamos supor que você fala assim: eu vou nadar, né? Vamos nadar. Eu tenho aqui uma travessia, tô vendo uma ilha ali e eu vou nadar até aquela ilha. Esse é meu sonho. Eu vou nadar até aquela ilha. Beleza. Eu começo a nadar, aí daqui a pouco eu começo a encontrar um monte de gente me empurrando, me segurando para não ir, entendeu? Então, quando a gente fala de campo energético, é isso. Se a gente tiver indo para nadar, fazer uma travessia e tiver retaguarda, um barquinho de apoio, né? O cara que tá aí, vamos lá que você vai chegar. Gente, é outra coisa, aí você vai, você tem apoio. Agora, se você vai fazer uma travessia e daqui a pouco tem um que grita lá do outro lado: ei, olha o tubarão, cuidado com isso, cuidado com aquilo, tô preocupado que você não vai conseguir, você vai se afogar. Olha, gente, não tem como. A gente tem uma energia suficiente para remar contra a maré, mas a gente não tem
toda a energia suficiente para remar contra a maré. Essa é a questão. Então, assim, o grande conhecimento é saber que nós precisamos, além de limpar a terra, de construir, a preparar a terra para nova semente, a gente precisa fazer uma reprogramação mental, ter frases fortalecedoras e, além disso, ter um ambiente favorável. Gente, isso é incrível e muita gente erra nisso. Por quê? Bem, existem estudos de coaches, tá? Isso tem pesquisas, que nós somos a média das 5 pessoas que nós conhecemos, tá? Então, com quem convivemos, tá bom? Então, olha só, se eu sou a média das 5 pessoas com quem eu convivo e eu tenho um sonho na área da prosperidade, tá? Que a gente tá falando de prosperidade, mas isso se aplica a tudo, tá bom? Aí eu tenho um sonho na área da prosperidade. E aquelas pessoas ali, elas não estão nesse patamar, elas não conhecem essa realidade e elas também nem acreditam, tá? Elas nem acreditam que é possível. Então, se eu for compartilhar com elas o meu sonho, é que nem fazer a travessia com um monte de gente torcendo contra, é a mesma coisa. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa buscar entrar em algum ambiente onde aquilo que eu sonhe seja natural, porque para estas pessoas é natural, para mim ainda não. E aí o que vai acontecer? Você acha que no começo eu vou me sentir confortável nesse ambiente? Claro que não. O meu modelo não me permite sentir confortável, porque ainda é algo um pouco inatingível. Então, qual é o grande exercício? Se eu estou preparando a terra e eu quero realmente aquela transformação, eu vou precisar fazer algumas ações que me tirem da zona de conforto. Por isso que realizar não é para todo mundo. Realizar exige um comprometimento com um sonho, exige um comprometimento consigo mesmo. E aí eu vou entrar num assunto muito interessante que está ligado ao amor próprio, autoestima. Porque se não tiver amor próprio, gente, a gente não vai em nada, tá? Isso é muito importante. Porque olha só, se eu não me amo a ponto de fazer um esforço pela minha realização, o que vai acontecer, né? Então, a gente precisa olhar para tudo isso. Então, voltando no ambiente favorável. Então, tem alguns componentes, tá? Que eu preciso ter para que isso se torne possível, tá? É possível? Muito possível. Tudo, eu costumo dizer uma coisa que assim, a gente nunca sonha algo impossível. A gente só sonha algo impossível até a gente realizar, tá? Guarda essa com você, guarda essa para sua noite. Eu sempre pensei assim, se eu tenho um sonho, de onde veio esse sonho? Por que eu tenho esse sonho? Então pensa assim, né? Foi inventado a lâmpada, né? Foi inventado a luz. Da onde veio isso? Foi inventado as tecnologias, foi inventado energia elétrica, né? Tanta coisa. Alguém sonhou isso. E se sonhou, é porque essa pessoa tinha um propósito e tinha uma missão. Então, olha só, qualquer que seja a profissão, a pessoa, se ela realiza sendo plena, ela é próspera, tá? Então, a prosperidade não é a quantidade de dinheiro, é a qualidade da vivência que a pessoa tá tendo. Então, isso traz com a gente a importância da gente entender
para que a gente veio? O que a gente veio fazer isso aqui nessa terra? Existe uma complementariedade, né? Então, o meu propósito de vida, ele precisa complementar a vida de alguém. Nós somos um conjunto, uma união. O que seria de nós se alguém não tivesse paixão de cuidar dos dentes? Pensa. Eu fico impressionada com essa profissão. Porque primeiro que eu não aguento aquele barulhinho, né? Aquele motorzinho. Eu falo, gente, como que ainda não inventaram um motor mais silencioso, né? Já inventaram tanta coisa, já foram até a lua. Outra coisa, né? A mamografia. Gente, quem é mulher sabe o quanto que sofre, né, com isso. Pensa, por que não inventaram ainda um sistema melhorzinho, né, para menos sofrimento? Mas assim, provavelmente alguém já sonhou isso. Eu espero que alguma mulher já tenha sonhado isso, uma tecnóloga aí, para inventar uma máquina melhor para isso, né? Então, assim, cada um de nós tem um propósito aqui para evoluir, tá? E se a gente não encontrou o nosso propósito para evoluir, para ajudar, para contribuir com os seres humanos, com a tecnologia, com a evolução, com a melhoria, a gente precisa encontrar esse propósito, porque é a falta do propósito que faz a gente perder a motivação pela vida. E aí quando a gente começa a perder a motivação pela vida, é como água parada, começa a surgir fungos, bactérias, etc. Água contaminada. E aí com água contaminada, gente, não tem saída, né? É doença, na certa. Então, como que a gente sai, né, pra saúde? Olha, já entrei no assunto saúde aqui, tá? Então, eu já saí da prosperidade, já entrei na saúde. A saúde é o movimento do crescimento, tá? Então, quando eu tenho um sonho, pode ser qualquer que seja o sonho. Gente, sonho, ele não tem tamanho, não tem sonho grande e sonho pequeno. É um sonho. A pessoa pode ter um sonho bem, qualquer que seja, fazer uma viagem, ela pode ter um sonho de ter um filho, ela pode ter um sonho de fazer um projeto social, pode ser qualquer o sonho, não importa. A questão é que muitas vezes a gente se bloqueia nesse sonho que a gente acha que não pode fazer, que é muito a sensação de impotência ou incapacidade, ela permeia nossas vidas, tá? E de onde que vem essa sensação de impotência e incapacidade? De nossos modelos. Modelos que a gente ouviu, né? Eu queria fazer um desafio aqui hoje, né? Levanta a mão ou diz eu aqui quem na infância foi super motivado. Quem recebeu assim, olha, eu acredito em você, você é maravilhoso, você vai conseguir tudo que você quer na sua vida. Eu gostaria de saber. Porque assim, de verdade, eu acho que eu vi uma pessoa, uma criança, sendo tratada dessa forma por uma mulher há muito tempo, sabe? De verdade. Porque nossos pais também não receberam essa motivação, eles também tinham esse buraco, né? Essa falta. Então, bem, mas o que a gente faz com tudo isso? Vamos nos arrastar ou vamos nos transformar? Você recebeu! Alisson, você foi motivado assim? Meu Deus! Você realmente é um ser de luz, né? Bem, abençoado, né? Só nunca tive assim, claro. Ah, mas você tem a sua missão linda aí, né? Tocando e cantando, encantando corações. Uma alma de luz. O que a gente pode fazer com tudo isso, né? Então, eu vou entrar no campo da saúde. Bem, a saúde física, ela é uma consequência da saúde emocional.
que é uma consequência da saúde mental, que está conectada com a saúde espiritual. Então, assim, gente, eu vou falar de saúde agora, hein? Vocês têm alguém aí que tá precisando de saúde, que tá precisando fortalecer? Eu vou dar exemplos aqui, gente, que com simples práticas a gente consegue ajudar o nosso próximo, tá? E graças a Deus, glória também, que lindo! Graças a Deus, vou marcar vocês, qualquer hora eu chamo vocês aqui, vocês vão poder falar aqui comigo um pouquinho. Eu me sinto assim honrada e abençoada de poder estar passando por esse momento, com esse conhecimento e poder contribuir com muitas pessoas, tá? No campo da saúde, da prosperidade também, mas da saúde, esse momento é um momento muito chave, né? E as pessoas que estão com essa terra contaminada, com esse conteúdo, elas estão tendo uma interferência muito forte, porque como eu comentei ontem, nosso modelo mental se conecta a um campo coletivo, tá? Então, se a pessoa está vibrando, ela recebeu muitas preocupações, né, da família. Preocupação é um medo disfarçado, é um medo bonitinho, tá, gente? Então é assim, ao invés da pessoa falar assim, eu tô com medo de você se prejudicar, a pessoa fala, eu estou preocupado com você, né? Eu tô com medo de você quebrar a cara. A pessoa fala, eu tô preocupado com você, né? Mas é medo, gente, preocupação é medo. A pessoa fala, eu tô tão preocupado que você vai fazer esse negócio, que você vai fazer essa viagem. É medo, gente. Preocupação igual a medo, tá bom? Então entendam que a preocupação, que é igual a medo, a consequência é ansiedade, tá? Então, o que é a ansiedade, senão o medo do futuro? O que é a ansiedade, senão o medo do futuro? As incertezas do futuro. E por que a gente, num país tão religioso como o nosso, né, que fala tanto de Deus, tem tanta ansiedade e depressão? Por que será, hein? Porque tá faltando a confiança de que existe um poder superior que provê tudo. Tá, mas aonde que tá esse poder, gente? Esse poder tá disponível. A questão é que as nossas crenças limitam esse poder de atuar. Os nossos modelos mentais são aquele baldinho, sabe, que cabe 3 litros e não cabe a abundância que o Criador tem para nós. E isso é para todas as áreas. Então, como que a gente faz? Bem, começando a trabalhar na nossa mente. Bem, quando uma pessoa fala de problema de saúde, olha só, eu vou dar um exemplo para vocês pararem para perceber. Eu gosto muito de que as pessoas tomem consciência de tudo que está acontecendo, porque através do caminho da ampliação da consciência, né? Ampliar a consciência é ver um pouco além, ver um pouco mais, né? Ver a verdade. Então, por exemplo, quando as pessoas dizem assim, existem todas umas falsas verdades, né? Existe o plano de saúde, gente. E as pessoas insistem em dizer que todo mundo tem que ter um plano de saúde, ok? Ok. E as pessoas têm medo se elas não tiverem um plano de saúde. Mas o plano de saúde é um plano de saúde mesmo? Pensa comigo. Ou é um plano de doença? Porque assim, as pessoas têm um plano para cobrir as despesas com a doença, não é? Ou prevenção da doença, exames, mas o plano de saúde real não seria isso, né? Seria uma boa alimentação, seria uma
bons pensamentos, né? Atividades físicas, contato com a natureza. Esse seria um plano de saúde. Então, assim, as nossas mentes, elas vão sendo condicionadas erroneamente para o lugar errado. Então, se a pessoa acha que tem um ótimo plano de saúde, ela come a porcaria que ela quiser, ela deixa de fazer atividade física porque ela tem um bom plano de saúde. Mas um bom plano de saúde não salva vidas, né? Ela ajuda, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que, na verdade, a gente precisa construir na nossa mente o que é a saúde. O que é a saúde, a gente constrói nos nossos pensamentos, olhando para a saúde. Então, eu vou dar o mesmo exemplo que eu dei ontem, tá? Eu dei ontem um exemplo de uma viagem, que eu tenho 2 destinos. Eu tenho o Nordeste e eu tenho o Sul. Nordeste tá aqui, ó, no meu coração. Sol, muita luz. Então é isso aí. Então, tenho o destino Nordeste, tenho o destino Sul. Se eu falo de saúde, eu vou atribuir ao Nordeste. Saúde Nordeste, estou me preparando para viajar, beleza? Então, o que eu vou procurar fazer? As coisas que estão relacionadas com a saúde, ok? E se eu ficar falando das coisas que não são saúde? Então, eu vou estar olhando para o Sul e o meu foco vai estar lá. Então, eu vou estar olhando a semente que eu vou estar plantando no meu subconsciente, é uma semente de falta de saúde. Então, isso é muito importante, gente. Para o que eu olhar e eu estiver focando a minha mente, é para ali que eu estou indo, tá bom? Então, o que eu posso fazer com relação ao modelo mental de saúde? Eu posso começar a observar quais os modelos mentais familiares e os meus modelos mentais com relação à saúde. Tem muita coisa que está no subconsciente, a gente não descobre fácil, então a gente tem ferramenta para isso, mas eu preciso ver a minha realidade para que eu possa entender se eu sou uma pessoa saudável ou não. Acreditem, gente, a gente constrói todas as experiências da nossa vida, tá? A gente constrói acidente, a gente constrói pressão alta, a gente constrói ansiedade. A gente só precisa saber qual foi a causa disso, qual a causa do pensamento e qual a causa da emoção, tá bom? Eu vou dar aqui um pouquinho do meu exemplo para ver se vocês entendem um pouquinho essa coisa que parece meio subjetiva, tá? Para tentar mais no campo da saúde mesmo. Por exemplo, eu tive na infância um acidente muito grave, tá bom? E praticamente eu quase morri, fiquei com uma deficiência no braço esquerdo e foi determinado que eu seria uma deficiente do braço, tá? Ok, eu fiz tudo o que eu precisava fazer, eu tinha muito medo eu sempre busquei muito a minha liberdade. Eu tinha muito medo de não conseguir trabalhar. Assim, era o meu maior pavor, né? Porque eu, na época, tinha datilografia. Eu falei, como que eu vou conseguir fazer? Eu não tinha força nos meus dedos esquerdos para datilografia. Graças a Deus veio o computador, não precisei fazer aquelas coisas de datilografia. Mas o que acontece? Ali, naquele momento, eu não vou contar a história antes, mas assim, o meu subconsciente encontrou uma forma, tá? De acordo com a história familiar, de ter atenção, tá? Meus pais estavam no processo de separação, minha mãe se converteu para salvar o casamento, salvou, mas a atenção que era 100% para a família, ela ficou dividida, né? Ela foi dividida entre igreja, vários compromissos na igreja, e nós, da família, eu ainda criança, né?
fiquei jogada de lado. A gente tinha a nossa mãe assim 100% pra gente, ia pra piscina, pra parque, pra praia, etc. E ali passou a ter uma realidade só na igreja. Bem, meu subconsciente não gostou dessa história, não. E aí, eu passei por um acidente, primeiro cortando um dedo, tá? Cortei um dedo, a saída para a igreja mudou totalmente o rumo, foi pro hospital, beleza. De alguma forma, o meu subconsciente entendeu que eu tive um pouco de atenção ali. Bem, não parou por aí. Na sequência, eu tive um acidente mais grave, que aí foi praticamente quase morte mesmo, tá? Bem, aí mobilizou total. Aí eu tive muita atenção. Bem, isso, gente, eu era criança, não tinha a menor consciência, né? E demorei muito tempo para compreender toda essa história, tá? Por quê? Porque meus pais na igreja, olha só que incrível, eles atribuíram, né, assim, não dito, tá? É o pensado e o movimento que a gente capta. Como o meu acidente, como sendo responsável pela união dessa família que ia se desestruturar, tá? Bem, eu cresci, né? E a vida continuou. E, bem, em alguns momentos da minha vida, e eu não sabia o porquê, eu ativava algum acidente ou alguma doença, tá? E aí eu tinha a atenção da minha família. Eu tinha assim, minha irmã procurava um remédio aqui, indicava isso, a minha mãe, eu tinha muita atenção, né? E claro que isso não era consciente, e claro que eu não sabia que era por isso, mas eu repeti muita história de acidente e repeti muita história de doença, né? Doenças assim, que me uniam à família. Então, quando eu comecei a entrar nesse caminho de compreender o subconsciente, de entender que existem alguns ganhos, né, secundários que a gente não sabe e que a gente precisa visitar aquilo para resolver e transformar aquilo, senão a nossa vida não muda. Isso foi muito impactante. E o que eu diria, né? Muitas coisas que estão no nosso subconsciente às vezes não são legais, né? A gente descobrir que, você acha que eu ia gostar, eu, uma pessoa independente, feliz da vida, super alegre, gostar de saber que, eu provoquei tudo isso em mim? Caramba, como assim? É muito louco, saber que a gente tem esse poder e que construir uma realidade desagradável pra gente e pra um monte de gente que tá próximo. Bem-vinda, bem-vinda! Então, olha só, mas os processos que eu passei antes eram muito sofridos, né? Porque eu tinha que contar minha história, eu tinha que tentar entender minha história, para mudar a minha história do passado, para entender de forma diferente. E, gente, de uma certa forma, todos esses processos eu estava olhando para o problema. Então, eu não estava criando, eu estava olhando para o sul, né? Eu estava olhando e falando do sul, querendo ir para o norte. Não funciona. Então, o que é muito mágico é descobrir que não importa. O meu passado, a minha história me trouxe até aqui. Ok? Tá, daqui para frente, o que eu quero? Então, é definir. Eu quero saúde. Tá, saúde no quê? Eu quero saúde, eu quero energia, eu quero disposição. Então, ok, então é isso que eu vou construir. Gente, a gente constrói tudo. As nossas células estão se multiplicando e se recuperando todos os dias. E por que a gente criou esse conceito de que eu tô cada vez envelhecendo mais? Não, a gente pode construir o contrário. Não é incrível que a nossa mente pode construir o contrário? E que a gente pode construir mais saúde quando ganha mais idade?
E eu vi hoje um estudo muito interessante, eu não consigo compartilhar aqui, mas as pessoas mais produtivas, estudo de uma universidade da Inglaterra. A idade mais produtiva das pessoas é em torno de começa dos 60 aos 70. E por que essa informação não chega pra gente? Por que as pessoas com 40, 50 já estão assim, achando que estão no fim da vida, gente? Tudo isso é crença. Existem crenças tão fortes que vocês devem saber. Tem famílias que existem, tipo assim, a pessoa, existe um padrão, uma herança, né? Que as pessoas, tipo, aos 50 anos, morrem aos 50. Eu conheço história assim. E sabe o que acontece? Quando a pessoa começa a chegar aos 50 anos, ela começa a ter medo daquilo e aquilo acontece. Porque ela tá vibrando naquela frequência. Isso é o que a gente chama de maldição familiar, né? E dá para quebrar isso? Claro que sim. Hoje a gente trabalha, tudo é frequência, tudo é modelo. A gente trabalha, inclusive, nas questões espirituais, né? Existem modelos espirituais. Eu tive que trabalhar modelos de Deus, modelo de Jesus. Porque pensa comigo, se eu na minha infância, era dito que, nossa, Jesus salvou a minha filha, né, da morte, e era um testemunho, assim, mobilizava, né, multidões pelo meu testemunho. E eu ficava, e pensa, uma adolescente, pensava assim, mas por que eu? Por que eu? O que eu fiz? Então era muito, muito complexo entender. Então eu entendo as pessoas que questionam esse modelo de Deus externo. Eu entendo completamente, porque eu questionei muito, eu tive muita dificuldade para entender que Deus de amor é esse que precisa acidentar uma pessoa para unir outra. É muito complexo, né? E quando eu comecei a entender dos modelos mentais, que é um conhecimento recente de toda a minha trajetória, esse conhecimento resgatou a minha espiritualidade, gente, porque eu busquei em tudo, tá? Eu busquei em tudo. Até o universo em desencanto eu procurei, gente, acreditem, pasmem. Mas assim, eu procurava entender Deus, entender Jesus, entender tudo isso na minha vida, entender tudo isso nesse mundo atual, que é complexo, mas agora eu entendo, eu tô em harmonia com tudo isso. Por quê? Porque esse mundo que tá aqui, ele é constituído por frequências mentais que nós seres humanos construímos. E cadê a frequência mental do Criador, de Deus, a frequência mental perfeita para as nossas vidas? Ela tá num nível mais elevado. A gente tem que buscar e acessar. É possível? Sim. A gente faz práticas para isso. Então, qual que é o nosso grande objetivo como ser humano? Ser humano é ser o modelo, né? E Jesus Cristo, ele foi o quê? Jesus Cristo, um avatar, né? Buda. Eles foram modelo dessas frequências aqui na Terra. Por isso tão maravilhosos, porque eles acessavam o que Deus pensou para o ser humano. E se Deus pensou a perfeição, a alegria, a felicidade, a sabedoria, a prosperidade, a harmonia, Deus pensou isso pra gente. Mas nós fomos contaminados. E que tal a gente limpar tudo isso, limpar todo esse campo negativo e se conectar com Deus? Melhor caminho é a oração. Sim, a oração é essa conexão com Deus, né? E a gente pode orar, a gente pode silenciar, a gente pode agradecer, tudo isso nos conecta com o Criador, né? Agradecer, emanar para as pessoas, né? Que alguns falam que é oração, outros mandam energia, não importa, né?
o conceito é o mesmo, o poder, né? Eu fui criada em igreja cristã e evangélica e eu vi muito isso, o poder de Deus, né? O poder de Deus é o poder realizador, só tem um outro nome. O poder de Deus, o poder do Espírito Santo, tem aí, né? Vamos orar, vamos consagrar. A consagração é um ato sagrar algo. Vamos consagrar algo. Então isso também faz parte, né, de todo esse processo, né? A gente trabalha com uma consagração. Inclusive, hoje, aqui, eu vou estar abrindo para vocês uma novidade. Eu vou consagrar aí, ó, vamos lá. Eu vou consagrar um curso, chama Fórmula da Realização, tá bom? E esse curso vai ser no dia 7, segunda-feira, dia 7, às 20 horas. Eu vou dar um curso online gratuito. Punição, vou falar aqui, tá? Nanda falou de punição. Nanda, o que você quer saber aqui da punição? Fala pra mim. Aceitar a verdade e ter o pensamento saudável com autoafirmações de efeito positivo. Sim, claro. Olha só, melhor que a minha oração. Deixa eu ver se eu vou ler tudo aqui rapidinho. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Para ver umas perguntas aqui, gente. Punição, a Nanda falando. Alisson, verdade, muito comum essas coisas acontecerem no mundo. Melhor caminho é a oração, bacana. Aceitar a verdade, ter o pensamento saudável com afirmações de efeito positivo, sim. Não, quando você falou da religião, disse que muitos trazem a punição. Tá, Nanda. Sim, eu vou voltar aqui Bem, então eu vou falar já tô terminando, tá, gente? Fica comigo mais um pouquinho que eu não quero tomar muito tempo, né? Mas assim, eu já vou falar aqui do Fórmula da Realização. Mas a Nanda falou aqui... quando você falou de religião, disse que muitos trazem a punição. Gente, isso é verdade, tá? A religião, ela teve um objetivo muito sagrado, né? Que é religar, né? Ligar a nossa essência com a essência do Criador. Acontece que nós, seres humanos, temos uma facilidade muito grande de nos contaminarmos a nossa mente com interesses próprios, né? Com o ego. O que é o ego? Então eu diria assim, existe uma briga, né, entre a essência e o ego. A essência é a chama divina dentro de nós querendo manifestar, tá bom? Então é aquilo que é a nossa pureza, é aquilo para que a gente veio, é aquilo que alegra, que contagia, né? Essa é a nossa essência. Todos temos essa essência de Deus. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Só que o manifestar muitas vezes está contaminado por essas crenças, por esses modelos. Quem nunca passou por aquela situação? Gente, pensa, eu passei por muitas. Tipo assim, eu vou fazer um curso de XPTO, né? De artes. Eu já quis ser cantora, eu já quis ser atriz, eu já quis ser tanta coisa. Toda vez que eu inventava, gente, era terrível. Era terrível porque, assim, as contrariedades eram totais, né? Então, por muitas vezes, eu tentei manifestar a minha essência, que é muito conectada com a arte, e foi muito suprimido, tá? Então, o que a religião, o que aconteceu com a grande maioria das religiões, tá? Tentar controlar as pessoas. Tudo tem um lado positivo e negativo, tá? Tudo, porque a gente vive num mundo da dualidade. Tem um lado positivo da religião? Tem. Ela contém um tanto, mas ela também aprisiona, tá? Então, eu sou muito a favor da liberdade com responsabilidade. A questão é que a gente precisa desenvolver a responsabilidade
para ter a liberdade. Por quê? Porque a responsabilidade é exatamente aquele assunto de eu estou criando a minha realidade, eu sou responsável. Então, eu faço, eu crio e eu colho o fruto dessa minha criação, tá? Agora, quando a gente não tem responsabilidade e não tem essa consciência, quando as coisas dão certo, beleza, joinha pra mim. Quando as coisas dão errado, tem que arranjar um culpado, não é? Então, é nível de consciência. Quando as pessoas estão num nível de consciência muito baixo, ainda não se elevaram nesse nível da responsabilidade e da liberdade, elas precisam de um certo controle. E aí, nada melhor do que ter um controle religioso, que você diz, olha, olha, se você fizer tal coisa, você vai ser punido, olha. Então, é para cercear, tá? Em alguns casos, ele contém, mas no caso ele impede que a pessoa tenha uma vida de liberdade, uma vida plena. Então, o caminho da liberdade é conhecer a verdade, assumir a responsabilidade sobre sua vida e seguir para o seu sonho, tá? Então, existem alguns fatores importantes para isso. O que a gente faz, né, quando a gente trabalha? A gente trabalha esses modelos, né? A Nanda que pontuou aqui, a gente já trabalhou esses modelos, né, de dogmas. Então, de punição, gente, autopunição era comigo mesmo. Nossa, o modelinho para desconstruir. Por quê, né? Porque veio, né, da infância, não poder fazer isso, não poder fazer isso, não poder fazer aquilo, se fizer é castigado. Então, isso é um modelo também. E muita gente também tem interferência na prosperidade por esses modelos de dogmas, tá? E tem modelo na saúde também. Eu não sei se vocês já viram, gente, e aí tem aqui eu também de exemplo, gente, eu tenho exemplo pra muita coisa, tá? Mas assim, eu vou contar um exemplo e vocês já devem ter visto isso. Uma pessoa super realizada, né? Realiza um negócio, daqui a pouco ela cai doente. Já viram isso? Quem já viu isso diz sim. Diz sim, fala joinha. Gente, olha, eu vou contar uma coisa pra vocês. Isso aí foi um desafio enorme pra mim. Ah, tá aqui a Ju. Ju também, Ju Kala. Bem, prazer aí, Ju. Gente, olha só que coisa incrível. Tinha um desafio que desde acho que foi 2013 que começou a acontecer comigo, tá? De repente, o meu olho inchava, eu ficava com olho de pirata. A primeira vez que isso aconteceu, eu passei uma vergonha tão grande, eu fiquei tão constrangida porque eu tava no trabalho. Aí eu fui no alergista, fui no oculista, esqueci o nome, não sei que lá, esqueci o nome, tá? Bem, simplesmente horrível. A primeira vez eu não sabia do que se tratava. Aí eu fui no médico, me deu antialérgico e depois eu passei no oculista. Ele falou que era uma alergia e que isso, aquilo, mas que eu não precisava faltar ao trabalho. Falei, tá, mas como que eu vou com esse olho desse jeito? Né? Horrível. Né? A gente que é mulher, a gente não consegue, né? Essas coisas são muito delicadas. E aí eu botei óculos de sol, fui trabalhar durante o dia no escritório de óculos de sol. O povo parava para perguntar, claro, mas eu preferi que o pessoal me achasse esquisita de óculos de sol do que esquisita com aquele olho inchado. Beleza. E aí, essa situação acontecia e eu pesquisava, não sabia se era comida, porque eu tinha diversas alergias, e aí eu não sabia o que era, eu ficava me observando. Sempre que a gente está num processo de transformação, autoconhecimento e resoluções, né, realizações, a gente precisa se observar, porque o subconsciente ele vai manifestar contrário, e é isso que a gente tem que ajustar, quando ele vai contrário àquela realização, tá? Toda vez que eu estava muito feliz ou realizando um
puta projeto, uma coisa super bacana, acontecia isso. O meu olho inchava e acabava com a minha alegria. E aí o meu poder de realização para essa situação começou a ser mais rápido, né? Então era assim, era quase que instantâneo, imediato. Eu ia participar de alguma coisa muito bacana, muito. Isso era evento, gente. Pensa. Então, eu jamais estaria fazendo essa live aqui se eu não tivesse me recuperado dessa saúde do jeito que eu me recuperei. Porque assim, o primeiro curso que eu dei, gente, foi um mal-estar terrível. Eu tive que ir pra placa ajustar a minha consciência, porque era assim. Aí eu descobri que modelo que era esse. Olha só, e é muito sutil, tá? Exatamente, eu descobri que tudo acontecia com o momento que anterior ao meu acidente. Eu estava muito alegre, muito feliz com as minhas irmãs, brincando, e eu pulei de um muro, caí numa garrafa de caco de vidro, caí, cortei o pulso. Esse momento muito feliz e alegre, né, saltitante, ele no meu subconsciente ficou registrado que tinha um risco. Cuidado, é perigoso ficar alegre e saltitante e feliz. Então era um aprisionamento que toda vez que eu vivenciava um momento de muita alegria, eu simplesmente, o meu subconsciente construiu uma reação para me chamar a atenção, para baixar aquela alegria, entendeu? Conter a alegria, porque cuidado, perigo à frente. Então isso foi um caminho muito longo de descoberta e de cura. Então o que eu quero dizer aqui que sim, é possível a gente transformar nossos modelos e construir a prosperidade, construir a saúde, tá? Então, crença no não merecimento. Sim, gente! Ó, nesse curso que eu vou dar a fórmula da realização, tá? Eu prometo para vocês, eu vou separar algumas coisas a mais, que tem muito, é um conteúdo muito completo. Aí você vai me perguntar, tem fórmula realização? Claro que tem, gente, tudo tem fórmula nesse mundo, até a água tem fórmula aqui, ó. H2O, não é não? H2O é uma fórmula, né? Hidrogênio, oxigênio, na quantidade certa, na ordem correta, tudo tem fórmula, né? E realização também tem fórmula. Tem as coisas que a gente precisa fazer para que a coisa aconteça, tá? Então, nenhuma semente germina e nenhuma folha cai sem autorização de Deus. Sim, com certeza, esse poder enorme que tá aí, tá conduzindo tudo. Deus com certeza usou eles para ensinar algo para pessoas próximas. Muito bom, gente. Olha, é uma delícia estar aqui com vocês. Então vamos lá. Amanhã tem uma live que eu vou estar falando de relacionamento amoroso. E amanhã, associado ao relacionamento amoroso, gente, tá aí o auto-merecimento, a autoestima. Não tem relacionamento amoroso maravilhoso sem autoestima e sem autovalorização, tá? Porque eu vou deixar para amanhã esse assunto. Não vou falar nada hoje, senão vocês não vêm amanhã. E é um assunto maravilhoso e super importante, tá? Então eu convido vocês para a live de amanhã. Convido vocês... já tem aqui no Linktree o grupo do WhatsApp para o Fórmula da Realização. Você já pode entrar lá no grupo. Depois eu vou mandar a inscrição, que na inscrição vai ter os assuntos que eu vou tratar no curso, tá bom? Ó, tá sendo preparado com muito carinho para todos vocês, para que vocês entendam como as coisas acontecem e também entendam que existem ferramentas maravilhosas para agilizar o processo. E a Cristiane Piedade, que ontem... que linda, Ju, obrigada aí. Também bom te ver aqui, hein, prazer. Olha, gente, eu queria falar o nome de todo mundo que tá aqui. Eu agradeço todo mundo que tá aqui, é um prazer ver vocês todos aqui. E
Bem, a Cristiane Piedade, que tem um depoimento lindíssimo, mas não conseguiu entrar ontem. Eu acredito sempre assim, sabe? O universo me dá os sinais e eu sou super atenta, né? Eu percebo os sinais, né? Ele responde. E é porque a Cris tem que participar do curso, porque a história dela foi com um curso e ela vai, dentro do curso, eu vou dar um tempo para ela contar a história de realização maravilhosa dela. Foi uma coisa muito incrível. E eu me sinto assim super feliz de ser um canal de bênção para as pessoas, um canal de realização. E essa é a minha missão e demorei bastante tempo para encontrá-la. E eu quero dizer assim para todo mundo, né? Para quem já encontrou sua missão, parabéns, realize com maior amor, maior carinho. Quem não encontrou, se conecta com Deus, Criador. Peça que Ele mostre, que Ele dê sinais e abra a mente, os olhares, né? Porque Ele sempre dá sinal. Às vezes a nossa mente que atrapalha. Eu já tenho um ditado para mim que é assim, a minha mente mente, né? A minha mente me engana pra caramba. Então o que eu escuto? O meu coração. A nossa intuição é a frequência mais elevada de conexão com o Criador. Tá? Então a gente pode dizer que através do nosso coração a gente está em espírito de oração, né? Através do nosso coração a gente pode estar em meditação, através do nosso coração a gente pode estar na frequência da gratidão, da alegria, do amor. E a nossa mente, a gente condiciona ela. É como um cavalo, né? Potente. Deixa lá um cavalo de corrida potente andando sozinho, solto. Não dá, gente. Ele tem que ser conduzido. Então, a nossa mente, a gente dá a direção e ela leva a gente muito longe. Mas ela precisa ser conduzida, né? Com os princípios do Criador, da mente do Criador, que são os pensamentos perfeitos para nós seres humanos. Então assim, ó, vou acabar com duas frases aqui bem legais para vocês, tá? Bem, que tal começar o dia assim? Prosperidade abundante vem em minha direção. Essa é uma frase fácil do subconsciente aceitar, tá? Porque você não tá dizendo que eu sou próspero. Porque se você ainda não se sente próspero e falar eu sou próspero, seu subconsciente vai te sabotar, tá? Básico, tá? Então, que tal falar? Riqueza abundante está vindo em minha direção. Fale sempre, que isso naturalmente o seu subconsciente vai aceitando, tá? Uma para saúde, tá? E essa vale para você e vale para qualquer pessoa que esteja ao seu redor, tá bom? Você fala assim, eu sou fonte de saúde para a minha vida. Ou eu sou fonte de saúde para o meu corpo. Essa frase você pode falar de manhã ao despertar, na hora de dormir e pode falar em estado meditativo. Repetir, eu sou fonte de saúde. Se tem uma pessoa, amigo, familiar que você entende que está precisando de saúde, você pode direcionar com uma intenção, eu sou fonte de saúde para essa pessoa. Considere sempre que nós somos canais, tá? E tudo que passa por mim para o próximo, eu desfruto disso. Por isso, né, que falam que a lei do retorno, né, tudo que eu dou eu recebo, na verdade não é bem assim. Tudo que eu dou passa por mim, tá? Então eu sinto, o que passar por mim eu sinto. Então se eu dou luz, se eu dou amor, eu estou recebendo isso porque está passando por mim. Nós somos canais de coisas boas ou coisas negativas. E aí nisso a gente escolhe, tá? Nisso a gente escolhe. Amanhã eu continuo com vocês. Eu agradeço super. Espero ter contribuído com vocês. Se tem alguma dúvida do assunto de hoje, pode escrever aqui, gente, que eu vou dar uma olhadinha e eu respondo amanhã. Pode ser? Ficou alguma coisa aí, uma pergunta? Pode mandar no meu direct. Deixa eu só botar aqui uma musiquinha.
Que tal? Manda no meu direct, né? Vocês sabem fazer? Sabe fazer? Eu tô aprendendo um monte de coisa, gente, é muito legal. Aprendendo todo dia, né? Super desafios interessantes. Mas assim, um beijo no coração de todo mundo. Vou botar uma musiquinha aqui. Poder da musiquinha, da alegria. Eu quero aqui agradecer. Gente, pegue um copo de água antes de vocês dormirem. Isso é muito legal, tá? Ó. Tudo que a gente coloca em intenção age na nossa direção, tá bom? Olha, até rimou, hein? Tudo que a gente coloca em intenção age na nossa direção. Então você pode pegar um copo de água e consagrar, fazer uma oração, mentalizar, o que você achar melhor. É uma ação sagrada em nome da sua saúde ou em nome da sua prosperidade, o que você precisar mais. Pode ser os dois também, faz um dia para saúde e um dia para prosperidade. Então você consagra, fala, eu vou tomar agora essa água eu vou tomar em nome da prosperidade de todos vocês, tá bom? Eu vou tomar essa água agora, em nome da prosperidade de todo mundo que tá nessa live aqui, que a prosperidade seja abundante na vida de todos, tá bom? Vocês sabem o poder da água, né? A água absorve tudo que a gente direciona para ela, então façam isso. É uma outra prática, tem a frase, tem a prática da água, tá bom? Beijo! Ótima noite, fiquem com Deus, gratidão pela participação de todo mundo aqui, gente. Junho lindo e maravilhoso, abençoado para todos. Pode mexer o esqueleto aí, ó. Beijo!